Vamos lá então, pessoal, vídeo apresentação 09, intitulado aí como abordagem inicial da vítima. Aqui está em caso clínico, mal súbito. Essa talvez seja aí uma das mais importantes vídeo apresentações para que a gente possa desenvolver o nosso hands-on, para a gente fazer a nossa parte prática dos treinamentos. E ao contrário do que está aqui como título, ele vai ser aplicado também para trauma, também vai ser aplicado para medicina de combate em uma certa, pelo menos em uma parte dele. Então é uma apresentação aí de aplicabilidade múltipla dentro dos treinamentos propostos pela TACMED Brasil. Bom, o que a gente vai abordar aqui? Nós vamos falar sobre a abordagem inicial de vítimas, né, a avaliação inicial de vítimas. Entretanto, a gente não vai trabalhar em mnemônicas e protocolos específicos agora. Bom, se você acompanhou aí nos materiais da plataforma e nos vídeos anteriores, eu comentei sobre quais eram as nossas referências e as nossas mnemônicas. Eu falei que nas emergências cardiorrespiratórias, quando a gente fala de mal súbito, que a gente vai utilizar aqui a diretriz 2015 da American Heart, portanto a mnemônica CAB. E que em trauma a gente vai utilizar o PHTLS nona edição e aí a sua mnemônica XABCDE. Entretanto, sendo a aplicabilidade de um ou de outro, a gente vai fazer uma sequência prévia que foca principalmente nos aspectos relacionados à segurança, né, do local, segurança relacionada aí ao socorrista, né, ao prestador de primeiros atendimentos. Então vamos lá. Independente da situação que a gente vai tratar, eu vou propor para você que antes de qualquer coisa a gente faça o que aqui eu chamo de pré-abordagem. Então na pré-abordagem a gente verifica aí, como você pode ver, segurança, né? Segurança do socorrista, do local e da vítima. E depois na sequência o mecanismo de lesão. Eu me pergunto e pergunto para os presentes o que aconteceu, identifico aí se foi trauma ou caso clínico e em caso de trauma verifico qual foi a biomecânica do trauma. Com base nisso que está aí na tela, a gente pensa o seguinte: na avaliação de princípio de segurança, eu preciso verificar a segurança, minha segurança, com relação ao que o local me oferece de segurança, com relação ao que a situação oferece de segurança. Então, por exemplo, é uma situação de violência, houve uma tentativa de homicídio na situação, né? É uma situação de trânsito, é uma situação de múltiplas vítimas, de terrorismo, atirador ativo. Eu preciso ver a situação que, portanto, o local oferece para mim, que a situação oferece para mim, que as pessoas próximas oferecem para mim e que a vítima mesmo oferece para mim. Né? Pode ser uma vítima com um surto psiquiátrico, o cara pode estar confuso. Então eu preciso, em poucos segundos, verificar vários requisitos aí de segurança para minha segurança. E aí verifico segurança do local para mim, para a vítima e para as pessoas próximas, e a segurança da vítima com relação ao local, a situação, as pessoas próximas e até mesmo eu, né? Verificar se eu tenho recursos para atender essa vítima, eu sei o que deve ser feito com ela, preciso pensar nesses aspectos. Aqui eu faço um parênteses, né, um material extraído aí nos encartes da parte de trauma, princípios de segurança da cena. Eu coloquei aí que a avaliação da cena é um processo complexo e rápido demais e envolve princípios de habilidade de observação, percepção, comunicação e gerenciamento. A informação mais importante que se busca é a que estabelece o índice de segurança. O maior fator causal de morte socorrista está relacionado com o trânsito, sendo esse uma das maiores preocupações sobre procedimentos em cena de emergência pré-hospitalar. É necessário avaliar. E agora eu peço que você analise aí alguns fatores que eu até já citei a maioria. Primeiro, fator local, né? A segurança que oferece para o socorrista, para a vítima, para as pessoas próximas, incluindo a existência aí de produtos perigosos. A questão da situação, o que é que desencadeou o evento e pode oferecer insegurança aos presentes, como no caso de violência e atos criminosos ou de terrorismo. A polícia já está no local? Há segurança? Preciso me fazer essa pergunta. Próximo é a ocorrência. O que é que efetivamente aconteceu? Qual é a dinâmica dos acontecimentos? Né? Preciso entender como o trauma se desenvolveu nas vítimas. A quantidade, quantas e quais pessoas estão envolvidas, eu tenho que saber quantas vítimas eu tenho, né? Quem foi que acionou a emergência, quando foi, por que foi.
Preciso saber da vítima. A vítima pode apresentar risco ao socorrista como um caso de surto psiquiátrico ou confusão, né? Preciso verificar observadores, que são os curiosos, eles podem gerar acidentes. O cara pode estar no meio da rua, alguém desvia dele e me atropelar. E ele pode me confrontar também, ele pode confrontar as minhas ações. Quantas vezes eu já passei por isso, estando na prestação de primeiros socorros, né, em que você não está numa equipe, você não chega de ambulância, e aí o cara vem lá colocar a mão em você, dizer que não pode pôr a mão na vítima, né, e etc. Quantas vezes eu já não atendi motociclista embaixo de carro que está sendo enforcado pelo tirante jugular do capacete, e vem o cara pôr a mão em mim, dizer que não pode pôr a mão na vítima e não posso tirar o tirante jugular do capacete, né? Então isso é perigoso e precisa ser analisado. Quanto à preservação, né, em situação de crime, embora o objetivo seja avaliar, atender e remover a vítima, a gente tem que também verificar a questão de preservação de evidência presente na cena para trabalho policial. E equipamento de proteção individual, né, para agente mecânico de acidente e para agente biológico. E aí aqui, ainda do material do encarte, eu emprestei aqui o conteúdo que fala de EPI, né? Os equipamentos de proteção individual servem para proteger os socorristas na participação em equipe especializada, ou seja, quando ele está no APH ou até mesmo em primeiros socorros, pelo menos a luva ali eu deveria ter na prestação de primeiros socorros. Contra agentes biológicos, primeiro, né? Mecânicos e de acidentes, então de acidentes todo mundo entende, mecânico significa ali o próprio contato, escoriação, deitar no chão. Físicos, pela exposição, né, temperatura, ambiente e tal, químicos e ergonômicos. E aí eu coloco como principais na prestação de primeiros socorros básico, luva, óculos, máscara, avental, né, nessa ordem. E aí a gente adiciona a máscara, pocket, de reanimação, e depois outros elementos aí que já estão até mais relacionados ao APH e resgate, como bota, calçado de segurança, né, capacete, vestuário de alta visibilidade com refletivos, etc. Então, basicamente, o conjunto aí para caso clínico, para prestação de primeiros socorros, luva, óculos, máscara, avental, pelo menos luva, óculos, ou então pelo menos no básico de tudo, luva. Na sequência, feita aí a pré-abordagem, que eu avaliei o princípio de segurança e de mecanismo, eu avalio aí a necessidade de decisões emergenciais. Isso daqui se relaciona a avaliar a necessidade de giro ou estricação de emergência. Então, para que serve isso? Quando o local oferece risco iminente à segurança da vítima e do socorrista, passa a ser recomendada então a necessidade de manejo emergencial dessa vítima. Imagina que eu estou numa área com risco de desabamento e eu tenho uma vítima lá. O que eu faria com essa vítima? Ficaria com ela, conversando, avaliaria ela e deixaria ela lá, ou sairia arrastando pelo pé, pelos ombros. Então, como já foi trabalhado em outros materiais, a decisão emergencial aí, ela inclui a extricação de emergência, que é quando eu tiro a vítima do local que oferece risco iminente à integridade e à vida dos dois, vítima e socorrista, né? Às vezes eu tenho que girar a vítima. E aí já houve caso aqui, por exemplo, na região de um atropelamento, que a vítima estava com o rosto na poça d'água. Vítima de trauma que precisa ser girada para não morrer afogada, né? Em vistas a atender o primeiro objetivo de primeiros socorros, que é manter a vida. No terceiro item, eu vou fazer abordagem. E aí, controle cervical no trauma, que é a estabilização quando caso de trauma, estabilização de cabeça, pescoço e tórax. E aí, nessa abordagem, que é quando eu me aproximo da vítima, né, toco a vítima e tenho o primeiro contato com ela, eu agora entro na avaliação. E a avaliação vai começar por responsividade, que funciona através do chamado verbal e do toque. A gente usa aqui o protocolo para HA como "Ei, você está bem", né, utilizando os toques nos dois ombros, mas isso vai variar aí de acordo com a mnemônica que você utiliza. Então, eu proponho nos treinamentos a gente seguir essa sequência e depois o processo de avaliação e tratamento vai continuar de acordo com o protocolo a ser empregado. Então, se você vai usar a mnemônica XABCDE no trauma ou CAB no caso clínico, a gente tem que se considerar o seguinte, né? Em treinamento de primeiros socorros, para leigos, nessa metodologia, a gente trabalha apenas procedimento de forma isolada. O que eu quero dizer com isso aqui? É assim, eu proponho no treinamento isso, em qualquer que seja a situação ou o nível de treinamento do socorrista. Quando ele vai avaliar aqui, a partir daqui ele usa a mnemônica. Então, lá no CAB você viu que tem o leigo treinado profissional de saúde. O CAB é para o profissional de saúde, né? Então o leigo treinado já mostrei o que faz e o leigo também. E se for para o trauma,
o profissional de APH vai utilizar o XABCDE. Mas quando é curso de primeiros socorros, que fala também de trauma, mas não é APH, não é focado no cara que vai atender, eu não trabalho mnemônicas, é isso que quer dizer esse texto, né? Eu trabalho aí gaveta de conhecimento, então eu ensino hemorragia, o que faz. Depois eu ensino, por exemplo, lesão de tórax, pneumotórax, o que faz. Depois eu ensino outras coisas, via aérea, o que faz. Imobilização, né? Lesão, fraturas, luxações, o que é que faz, e assim sucessivamente, né? Dentro da carga horária que é compatível e às vezes aí a adaptação à realidade. Então, para a gente fechar, essa é a minha proposta, 1 a 4, e a partir do item 4 que a gente vai aplicar as mnemônicas do XABCD ou do CAB, beleza? Bom, a gente vai utilizar nos treinamentos de emergências clínicas o protocolo CAB conforme eu mostrei, mas na parte de trauma, a gente tem aqui o trauma de APH convencional, o trauma relacionado aí à medicina de combate e o trauma relacionado a situações de atirador ativo. Então, os protocolos que a gente vai usar aqui são o XABCDE, PHTLS nona edição, o protocolo MART, PHTLS nona edição, embora lá esteja só MART, acabando com o H, sem o E, e o protocolo FRET, que representa aí atirador ativo e advém do consenso de Hartford, tá? Uma coisa mais moderna aí de controle de hemorragias. Bom, esse vídeo já está muito extenso, então a gente vai para o nosso hands-on, vamos fazer uma prática aí agora de avaliação de vítima, beleza? E só para gerar aqui nesse mesmo material a informação de que nos treinamentos, agora você pode ver que do lado direito aí está aparecendo medicina de combate, é que nos treinamentos da TACMED Brasil, a gente vai padronizar a terminologia de zona fria, morna, quente, ou zona verde, amarela e vermelha, ou zona de segurança, segurança relativa e risco absoluto. Tá? As áreas, né, a categorização em zonas, ela é aplicável em diversas situações, como produtos perigosos, armas de destruição em massa, qualquer outra situação. Mas aqui a gente vai usar essa mesma referência, seja para qual área for, para fins de padronização. Então, espero você agora no nosso hands-on, vamos para a prática e depois a gente volta desenvolvendo mais algum conteúdo aqui, beleza?